Olá! O trabalho que irei apresentar é intitulado Peptídeos bioativos de plasma suíno, caracterização e potencial de inibição das enzimas digestivas, alfa-amilase e alfa-glucosidase, apresentado por mim, Natana Barilli, e orientado pela professora Aniela Kempik. Introdução. O uso de subprodutos agroindustriais associado ao uso de enzimas tem se mostrado muito promissor para a obtenção de compostos bioativos através de reações de hidrólise. As proteases são enzimas que clivam ligações peptídicas em proteínas, peptídeos e aminoácidos. Os peptídeos compostos por fragmentos de proteínas são conhecidos como peptídeos bioativos. O sangue suíno obtido em matadouros é caracterizado como um subproduto reutilizável, sendo dividido em duas frações principais, hemoglobina e proteína plasmática. O sangue coletado pode ser processado para a obtenção de diferentes hemoderivados, que podem ser usados em produtos alimentícios para melhorar as propriedades tecnológicas e modificados para fornecer propriedades bioativas promotoras de saúde. A atividade antidiabética de um composto, quando determinada in vitro, é caracterizada pela inibição de uma série de enzimas. Dentre elas estão a alfa-amilase e a alfa-glucosidase. Os medicamentos utilizados por pacientes com diabetes tipo 2 são responsáveis pela inibição reversível nessas enzimas, retardando a absorção de carboidratos e suprimindo a hiperglicemia. Portanto, o objetivo desse trabalho foi caracterizar hidrolisados de plasma suíno obtidos com o uso de uma protease alcalina derivada de Bacillus lymphonis e determinar o seu potencial de inibição das enzimas alfa-amilase e alfa-glucosidase. Metodologias. As condições otimizadas para a hidrólise do plasma foram de 65 graus, pH 8,5, 125 rpm e relação enzima-substrato de 5%. Os tempos de reação foram de 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. O tamanho molecular dos hidrolisados foi determinado por meio da eletroforese e as ligações químicas por meio da espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, com dispersão da amostra em comprimidos de brometo de potássio e leitura dos espectros de 4.000 a 400 cm na -1 e resolução de 4 cm na -1. A inibição da alfa-amilase da saliva humana pelos hidrolisados nas concentrações de 0,1, 0,5, 1, 1,5 e 2 mg por ml em relação à proteína solúvel foi quantificada de acordo com Belf e Obel et al. Utilizando amido de milho como substrato. A inibição da alfa-glucosidase de Saccharomyces cerevisiae pelos mesmos hidrolisados foi quantificada de acordo com o método descrito por Apostolides et al., utilizando PNPG 5 milimolar como substrato. Resultados e discussões. O hidrolisado apresentou grau de hidrólise máximo de 45,28%. Por meio da SDS, verificou-se que os peptídeos apresentaram tamanhos moleculares abaixo de 15 kDalton, o que poderia caracterizar peptídeos bioativos. A partir do espectro, conforme na figura 1, mostrou-se intensificação das bandas de 900 e 1.000 cm na -1, entre 1.400 e 1.500 cm na -1 e entre 3.200 e 3.400 cm na -1. A protease alcalina catalisa a hidrólise de ligações peptídicas, resultando na formação de terminais carbono e terminais nitrogênio, alterando a estrutura primária e secundária da proteína. As bandas mais importantes que registram essas mudanças incluem a deformação NH3+, em 1516 cm na -1, o alongamento COO- em 1400 cm na -1, a amida primária em 1650 cm na -1 e a amida secundária em 1550 cm na -1. Foram visivelmente alterados nas amostras de hidrolisado, o que demonstra que houve a hidrólise da proteína plasmática.
hidrolisados inibiram a alfa-amilase e não inibiram a alfa-glucosidase, conforme a tabela 1. Os resultados evidenciam que para todas as concentrações testadas, exceto para a concentração de 1 mg por ml, não se obteve diferença estatística no percentual de inibição de alfa-amilase para os hidrolisados obtidos nos diferentes tempos. Para as concentrações acima de 1 mg por ml, a porcentagem de inibição da alfa-amilase aumentou. Para os ensaios de inibição da alfa-glucosidase, os resultados revelam pouco ou nenhuma atividade inibitória dos hidrolisados para as concentrações abaixo de 1 mg por ml. Muito obrigado pela atenção.